Meus queridos irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com Deus através de um dos momentos mais simples e cotidianos da nossa vida, o momento da refeição. O Papa Francisco, em sua infinita sabedoria e compaixão, nos ensina constantemente sobre como pequenos gestos podem ter um impacto profundo em nossa jornada espiritual. E existe uma frase específica que muitas pessoas dizem antes de comer, sem perceber o quanto isso pode estar afetando sua conexão com o divino e sua própria alma. Mas qual é essa frase? E por que ela pode ser tão prejudicial espiritualmente? A resposta vai te surpreender. E mais importante ainda, pode mudar sua vida para sempre. Antes de revelarmos essa frase misteriosa, precisamos entender algo fundamental sobre o ato de comer na perspectiva cristã. Desde os primórdios do cristianismo, o alimento nunca foi visto apenas como combustível para o corpo. Ele é um presente de Deus, uma manifestação do seu amor infinito por cada um de nós. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele não estava apenas saciando a fome física das multidões. Ele estava nos ensinando que Deus provê, que Deus cuida, que Deus nunca nos abandona em nossas necessidades mais básicas. Cada grão de arroz, cada pedaço de carne, cada fruta que levamos à boca é um milagre da criação divina. É o resultado de um processo complexo e perfeito que envolve a terra, a água, o sol, o ar, as plantas, os animais e o trabalho humano, tudo orquestrado pela mão amorosa do Criador. O Papa Francisco frequentemente nos lembra de que vivemos em uma era de abundância para alguns e escassez para muitos outros. Milhões de pessoas ao redor do mundo vão dormir com fome todas as noites, enquanto outras desperdiçam comida sem pensar duas vezes. Esta realidade deveria nos fazer refletir profundamente sobre nossa atitude em relação ao alimento. Quando nos sentamos à mesa, não estamos apenas nutrindo nosso corpo físico. Estamos participando de um ato sagrado que nos conecta com Deus, com a natureza, com nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, e com as gerações passadas e futuras. É um momento de comunhão, de gratidão, de reconhecimento de nossa dependência do divino e de nossa responsabilidade uns com os outros. Mas, infelizmente, muitas pessoas se aproximam deste momento sagrado com uma atitude completamente equivocada. Elas pronunciam palavras que, em vez de abrir seus corações para a bênção divina, acabam criando uma barreira espiritual entre elas e Deus. Essas palavras podem parecer inofensivas, podem até soar como uma forma de humildade, mas, na verdade, carregam uma energia negativa que pode afetar profundamente nossa alma e nossa capacidade de receber as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. E a frase mais perigosa de todas, aquela que o Papa Francisco nos alertaria para nunca pronunciarmos antes de uma refeição, é uma expressão que revela uma falta fundamental de fé na providência divina. Vocês já devem estar se perguntando: que frase é essa? Que palavras aparentemente simples podem ter um impacto tão negativo em nossa vida espiritual? A resposta está em uma expressão que muitas pessoas usam quando se sentem inseguras sobre ter comida suficiente, quando estão preocupadas com o futuro, ou quando simplesmente não reconhecem a abundância que Deus já colocou em suas vidas. É uma frase que nasce do medo, da ansiedade, da falta de confiança na bondade divina. E quando pronunciamos essas palavras antes de comer, estamos, essencialmente, rejeitando a bênção que Deus quer nos dar naquele momento. Estamos dizendo ao universo, estamos dizendo a Deus, que não acreditamos que Ele cuidará de nós. A frase em questão é: tomara que tenha comida amanhã, ou variações como: espero que não falte comida, ou que essa não seja minha última refeição. Pode parecer uma preocupação natural,
especialmente para aqueles que já passaram por dificuldades financeiras ou períodos de escassez. Mas, do ponto de vista espiritual, essas palavras carregam uma energia de dúvida, medo e desconfiança que pode se manifestar em nossa realidade de formas que nem imaginamos. Quando vocalizamos nossos medos antes de receber uma bênção, estamos programando nossa mente e nosso espírito para a escassez em vez da abundância. O Papa Francisco, com sua sabedoria pastoral, entenderia perfeitamente por que essas palavras são tão prejudiciais espiritualmente. Elas representam uma falta de fé na providência divina, uma recusa em aceitar que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Quando pronunciamos frases carregadas de ansiedade sobre o futuro antes de uma refeição, estamos fazendo exatamente o oposto do que Jesus nos ensinou. Estamos permitindo que a preocupação com o amanhã contamine a bênção do hoje. Mas por que isso é tão importante? Por que uma simples frase pode ter tanto impacto em nossa vida espiritual? A resposta está na compreensão de como nossas palavras e pensamentos afetam nossa realidade. Na tradição cristã, sempre houve um reconhecimento profundo do poder da palavra falada. Deus criou o universo através da palavra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Jesus é chamado de Verbo, a palavra de Deus feita carne. Nossas palavras têm poder criativo. Elas podem abrir caminhos ou criar obstáculos, podem atrair bênçãos ou repeli-las, podem fortalecer nossa fé ou enfraquecê-la. Quando pronunciamos palavras de medo e escassez antes de receber o alimento que Deus nos providenciou, estamos usando esse poder criativo de forma destrutiva. Imagine por um momento a diferença energética entre sentar à mesa e dizer: tomara que tenha comida amanhã, versus sentar à mesa e dizer: obrigado, Deus, por este alimento que nutre meu corpo e minha alma. Confio que tu continuarás a prover para mim como tens feito até hoje. Sente a diferença? A primeira frase vem do medo, da ansiedade, da desconfiança. A segunda vem da gratidão, da fé, da confiança na bondade divina. Essa diferença não é apenas emocional ou psicológica. Ela é espiritual e tem consequências reais em nossa vida. Amém. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância da esperança na vida cristã. Ele nos lembra de que a esperança não é um otimismo vazio ou uma negação da realidade. A esperança cristã é uma confiança profunda e inabalável na bondade e fidelidade de Deus. É a certeza de que, não importa quais desafios enfrentemos, Deus está conosco e cuidará de nós. Quando expressamos medo e ansiedade sobre ter comida no futuro, estamos minando essa esperança. Estamos dizendo que não confiamos completamente em Deus, que achamos que Ele pode nos abandonar, que talvez sua provisão não seja suficiente para nós. Mas não é apenas uma questão de fé abstrata. Há consequências práticas muito reais quando permitimos que o medo da escassez domine nossos pensamentos e palavras. Primeiro, isso afeta nossa capacidade de desfrutar e ser grato pelo que temos no presente. Quando estamos constantemente preocupados com o futuro, não conseguimos estar totalmente presentes no momento atual. Não conseguimos saborear verdadeiramente a comida que está diante de nós. Não conseguimos apreciar a abundância que já existe em nossa vida. Segundo, essa mentalidade de escassez pode se tornar uma profecia autorrealizável. Quando vivemos com medo constante da falta, tendemos a tomar decisões baseadas nesse medo, o que pode realmente criar situações de dificuldade em nossa vida. Por
Outro lado, quando cultivamos uma atitude de gratidão e confiança, abrimos nosso coração para receber as bênçãos que Deus quer nos dar. A gratidão é uma das forças mais poderosas do universo espiritual. Ela não apenas nos faz sentir melhor, mas realmente muda nossa vibração energética de uma forma que atrai mais coisas pelas quais podemos ser gratos. Quando agradecemos a Deus pelo alimento que temos, estamos reconhecendo sua bondade e fidelidade. Estamos abrindo nosso coração para receber ainda mais bênçãos. Estamos alinhando nossa energia com a abundância divina, em vez da escassez humana. O Papa Francisco, em sua simplicidade e profundidade, nos ensinaria que cada refeição é uma oportunidade de praticar nossa fé. Não apenas através da oração tradicional antes da comida, mas através de nossa atitude mental e emocional. Quando nos aproximamos da mesa com medo e ansiedade, estamos perdendo uma oportunidade preciosa de nos conectar com Deus e fortalecer nossa fé. Quando nos aproximamos com gratidão e confiança, estamos transformando um ato cotidiano em um momento de comunhão espiritual profunda. Vocês podem estar pensando: mas e se eu realmente estou passando por dificuldades financeiras? E se realmente não sei se terei comida amanhã? Essa é uma preocupação válida e muito real para muitas pessoas. O Papa Francisco, que sempre demonstrou um coração especial para os pobres e necessitados, certamente entenderia essa angústia. Mas mesmo nessas circunstâncias difíceis, ele nos lembraria de que nossa resposta deve ser de fé, não de medo. Em vez de expressar nossa ansiedade sobre o futuro, podemos usar esses momentos para fortalecer nossa confiança em Deus. Podemos dizer: Senhor, entrego minhas preocupações em tuas mãos. Confio que tu conheces minhas necessidades e cuidarás de mim. Essa não é negação da realidade, mas sim um ato de fé que pode realmente abrir portas para soluções que não conseguiríamos ver quando estamos dominados pelo medo. A diferença é sutil, mas profundamente importante. Reconhecer nossa dependência de Deus é muito diferente de expressar medo e desconfiança. Quando reconhecemos nossa dependência, estamos se humilhando diante do Criador e abrindo nosso coração para a sua provisão. Quando expressamos medo, estamos se fechando para as possibilidades que Deus pode estar preparando para nós. A humildade atrai a graça divina. O medo a repele. Amém. Há também uma dimensão comunitária importante nesta questão. Quando expressamos constantemente nossos medos sobre a escassez, não afetamos apenas nossa própria energia espiritual, mas também a energia daqueles ao nosso redor. Se você tem uma família, especialmente filhos pequenos, suas palavras e atitudes em relação à comida e à provisão terão um impacto profundo na forma como eles se relacionam com essas questões ao longo da vida. Crianças que crescem ouvindo constantemente expressões de medo sobre ter comida suficiente podem desenvolver uma mentalidade de escassez que as acompanhará até a idade adulta. Por outro lado, crianças que crescem vendo seus pais agradecer a Deus pelo alimento e expressar confiança em sua provisão tendem a desenvolver uma mentalidade de abundância e gratidão que as serve bem ao longo da vida. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância da família como a primeira escola de fé. Os momentos das refeições em família são oportunidades preciosas para ensinar valores espirituais importantes. Quando os pais lideram a família em orações de gratidão antes das refeições, quando eles expressam confiança na providência divina mesmo em tempos difíceis, quando eles usam esses momentos para falar sobre a bondade de Deus e a importância de compartilhar com os menos afortunados, eles estão plantando sementes de fé que podem dar frutos por gerações. Mas voltemos à questão central. Como devemos
nos aproximar do momento da refeição de uma forma espiritualmente saudável? A resposta é mais simples do que pode parecer, mas requer prática e intenção consciente. Primeiro, precisamos cultivar uma atitude de presença. Em vez de nos aproximarmos da mesa, já pensando no futuro ou remoendo o passado, precisamos nos concentrar no momento presente. Este alimento, esta bênção, este momento de nutrição e comunhão, isso é o que Deus está nos oferecendo agora. Segundo, precisamos cultivar uma atitude de gratidão. Não apenas uma gratidão superficial, mas uma gratidão profunda que reconhece verdadeiramente a magnitude do presente que estamos prestes a receber. Pense por um momento em tudo o que foi necessário para que aquela comida chegasse até sua mesa. Se é um prato de arroz com feijão, considere o agricultor que plantou o arroz em algum lugar distante, talvez meses atrás. Considere a chuva que Deus enviou para regar a plantação, o sol que ele fez brilhar para que os grãos crescessem, os trabalhadores que colheram o arroz, que o processaram, que o transportaram. Considere o comerciante que o vendeu, o dinheiro que você ganhou através do trabalho que Deus lhe deu a oportunidade de fazer, sua capacidade de chegar até a loja e fazer a compra. Considere sua própria saúde, que lhe permite mastigar e digerir o alimento. Considere o funcionamento milagroso do seu sistema digestivo, que transformará esse alimento em energia para manter seu corpo funcionando. Quando começamos a realmente contemplar todos esses elementos, como podemos não ficar impressionados com a abundância de bênçãos que convergem em cada refeição? Terceiro, precisamos cultivar uma atitude de confiança. Isso não significa negação da realidade ou irresponsabilidade financeira. Significa reconhecer que Deus tem cuidado de nós até este ponto e confiar que Ele continuará a fazê-lo. Significa lembrar das vezes em que pensávamos que não haveria uma saída, mas Deus providenciou uma. Significa escolher focar no que Deus já fez por nós, em vez de nos preocuparmos com o que Ele pode ou não fazer no futuro. Essa confiança não é passividade. Ainda precisamos trabalhar, planejar, ser responsáveis. Mas fazemos essas coisas a partir de um lugar de fé e confiança, não de medo e ansiedade. Quarto, precisamos cultivar uma atitude de generosidade. Uma das melhores maneiras de combater uma mentalidade de escassez é praticar a generosidade. Quando compartilhamos o que temos, mesmo que seja pouco, estamos declarando nossa confiança de que Deus continuará a prover. Estamos alinhando nossas ações com os valores do reino de Deus, onde os últimos são os primeiros e onde dar é mais abençoado do que receber. O Papa Francisco frequentemente nos lembra de que devemos ter um coração pobre, não no sentido de escassez, mas no sentido de não estar apegado às coisas materiais e estar sempre disposto a compartilhar com aqueles que têm menos. Agora, deixe-me compartilhar com vocês algumas frases poderosas que podem transformar completamente sua experiência espiritual durante as refeições. Em vez de expressar medo sobre o futuro, experimente dizer: Deus, obrigado por este alimento que nutre meu corpo. Confio que Tu continuarás a prover para mim e para minha família, como tens feito fielmente até hoje. Ou, Senhor, que este alimento me dê força não apenas física, mas também espiritual, para servir aos outros e glorificar Teu nome. Ou ainda, Pai Celestial, assim como Tu alimentaste os 5.000 com 5 pães e 2 peixes, sei que Tua provisão é abundante e nunca falta para aqueles que confiam em Ti. Mas a transformação não acontece apenas através das palavras que dizemos. Ela acontece através da intenção e da energia que colocamos por trás dessas palavras. Quando expressamos gratidão, precisamos realmente sentir gratidão.
Quando declaramos confiança, precisamos realmente escolher confiar. Isso pode ser um desafio, especialmente se estamos passando por dificuldades reais. Mas é exatamente nesses momentos que nossa fé é testada e pode crescer mais forte. É como exercitar um músculo. Quanto mais praticamos, mais forte fica. Uma prática poderosa que o Papa Francisco certamente aprovaria é a de incluir em nossas orações, antes das refeições, uma lembrança daqueles que não têm o que comer. Podemos dizer algo como: Senhor, enquanto desfruto desta refeição, lembro-me dos meus irmãos e irmãs ao redor do mundo que hoje não têm o que comer. Usa-me como instrumento de tua providência para ajudar os necessitados e abençoa todos, aqueles que passam fome, com a provisão que vem de ti. Essa oração não apenas nos mantém conectados com a realidade global, mas também nos lembra de nossa responsabilidade de ser as mãos e os pés de Deus no mundo. Há uma história linda que ilustra perfeitamente o poder de mudar nossa atitude em relação ao alimento. Era uma vez uma família que estava passando por dificuldades financeiras severas. Eles tinham apenas alguns ingredientes básicos na despensa e não sabiam quando poderiam comprar mais comida. A mãe, em desespero, começou cada refeição dizendo: Espero que não seja nossa última refeição. Ou tomara que ainda tenhamos comida amanhã. As crianças começaram a ficar ansiosas e com medo na hora das refeições. A atmosfera da casa ficou pesada e tensa. Mas então, a avó, uma mulher de fé profunda, veio visitá-los. Ela ouviu as orações cheias de medo da filha e gentilmente a corrigiu. Filha, ela disse, quando você expressa medo antes de comer, está ensinando seus filhos a duvidar da bondade de Deus. Em vez disso, vamos agradecer pelo que temos e confiar que Deus cuidará do amanhã. A partir daquele dia, a família mudou suas orações. Em vez de expressar medo, eles começaram a agradecer a Deus pela comida que tinham e a declarar sua confiança em sua provisão. Milagrosamente, oportunidades de trabalho começaram a aparecer. Vizinhos começaram a compartilhar alimentos e a situação da família melhorou gradualmente. Eles nunca souberam se foi coincidência ou se suas orações mudadas realmente abriram as portas para as bênçãos divinas. Mas uma coisa era certa: eles se sentiam muito mais em paz, e suas refeições se tornaram momentos de alegria e gratidão, em vez de ansiedade e medo. Esta história nos ensina uma lição profunda sobre o poder de nossas palavras e atitudes. Não estou sugerindo que simplesmente mudar nossas palavras resolverá magicamente todos os nossos problemas financeiros. A vida é complexa e há muitos fatores que influenciam nossa situação material. Mas estou sugerindo que nossa atitude espiritual em relação à provisão divina pode ter um impacto significativo tanto em nosso bem-estar emocional, quanto em nossa capacidade de reconhecer e aproveitar as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Amém. O Papa Francisco também nos lembraria da importância do jejum e da simplicidade como práticas espirituais. Às vezes, nossa ansiedade sobre ter comida vem de um lugar de apego excessivo ao conforto material. Quando praticamos o jejum, ocasionalmente quando escolhemos simplicidade em nossas refeições, quando nos lembramos de que nossa verdadeira sustentação vem não apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ganhamos uma perspectiva mais equilibrada sobre a importância do alimento em nossa vida. Não precisamos ter medo da fome ocasional. Não precisamos ter pânico se tivermos que comer uma refeição mais simples. Essas experiências podem realmente fortalecer nossa fé e nos lembrar de que nossa segurança última não está nas coisas materiais, mas em Deus. Há também uma dimensão ecológica importante nesta discussão. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si,
nos chama para uma consciência profunda sobre nossa relação com a criação. Quando nos aproximamos do alimento com gratidão e reverência, não apenas honramos a Deus, mas também honramos a terra que produziu esse alimento. Quando reconhecemos cada refeição como um presente, somos menos propensos a desperdiçar comida. Quando vemos o alimento como sagrado, tratamos toda a cadeia de produção de alimentos com mais respeito. Isso inclui apoiar práticas agrícolas sustentáveis, tratar os trabalhadores rurais com justiça e ser conscientes sobre o impacto ambiental de nossas escolhas alimentares. Mas voltemos à questão pessoal e íntima de como nossas palavras, antes das refeições, afetam nossa alma. Cada vez que expressamos medo ou ansiedade sobre ter comida no futuro, estamos essencialmente programando nossa mente subconsciente para esperar escassez. Nossa mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Ela simplesmente aceita as mensagens que repetimos constantemente e trabalha para torná-las realidade. Se constantemente dizemos a nós mesmos que talvez não tenhamos comida amanhã, nossa mente subconsciente interpreta isso como uma instrução e pode realmente criar situações que confirmam nossos medos. Por outro lado, se constantemente afirmamos nossa confiança na provisão divina, nossa mente subconsciente trabalha para nos ajudar a reconhecer e aproveitar as oportunidades de provisão que Deus coloca em nosso caminho. Isso não é pensamento mágico ou psicologia barata. É uma compreensão profunda de como nossa vida interior afeta nossa vida exterior. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre o poder de nossas palavras e pensamentos. Como pensa em seu coração, assim é o homem, diz o livro de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua, diz outro versículo. Jesus nos ensinou que, da abundância do coração, fala a boca. Nossas palavras são um reflexo de nossos pensamentos e crenças mais profundos, e elas têm o poder de influenciar nossa realidade de maneiras que muitas vezes não compreendemos completamente. Por isso, é tão importante sermos intencionais sobre as palavras que usamos, especialmente em momentos sagrados, como antes das refeições. Quando escolhemos palavras de fé, gratidão e confiança, estamos não apenas expressando nossos sentimentos, mas também moldando nossos sentimentos futuros. Estamos treinando nossa alma para operar a partir de um lugar de abundância, em vez de escassez, de fé em vez de medo, de gratidão em vez de reclamação. Uma prática poderosa que recomendo é manter um diário de gratidão especificamente relacionado ao alimento. Antes ou depois de cada refeição, escreva pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato relacionadas àquela comida específica. Pode ser a pessoa que a preparou, o sabor particular de um ingrediente, a companhia com quem você está comendo, a energia que a comida lhe dará, ou simplesmente o fato de que você tem comida quando muitos não têm. Essa prática simples pode transformar gradualmente sua perspectiva de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Outra prática valiosa é a meditação, antes das refeições. Em vez de simplesmente recitar uma oração rápida, tome alguns momentos para realmente estar presente com sua comida. Olhe para ela, cheire-a. Considere sua jornada até sua mesa. Respire fundo e conecte-se com a gratidão em seu coração. Permita-se sentir a conexão com Deus, com a terra, com todos aqueles que contribuíram para que essa refeição fosse possível. Essa prática não apenas enriquece sua experiência espiritual, mas também pode melhorar sua digestão e sua apreciação da comida. O Papa Francisco também nos ensinaria sobre a importância da comunidade nas refeições. Sempre que possível, devemos comer com outros, compartilhar não apenas nossa comida, mas também nossa gratidão.
Quando oramos juntos antes das refeições, quando expressamos gratidão em comunidade, estamos criando uma energia espiritual coletiva que é muito mais poderosa do que nossas orações individuais. Estamos ensinando uns aos outros através do exemplo, especialmente as crianças que estão aprendendo como se relacionar com Deus e com as bênçãos da vida. Mas o que fazer se você já tem o hábito de expressar ansiedade sobre comida antes das refeições? Como você pode quebrar esse padrão e criar um novo? Primeiro, seja gentil consigo mesmo. Mudanças de hábitos profundos levam tempo e paciência. Segundo, comece pequeno. Escolha uma refeição por dia, talvez o café da manhã, e concentre-se em ter uma atitude completamente positiva durante essa refeição. Terceiro, prepare-se antecipadamente. Pense em frases específicas de gratidão e confiança que você pode usar. Escreva-as se necessário. Quarto, peça ajuda a Deus. Ore pedindo que Ele transforme seu coração e sua mente, que Ele lhe dê fé para confiar em sua provisão. Quinto, seja consistente. Como qualquer hábito espiritual, isso requer prática regular para se tornar natural. Lembre-se de que essa transformação não é apenas sobre mudar palavras, é sobre mudar o coração. É sobre passar de um lugar de medo para um lugar de fé, de ansiedade para confiança, de foco na escassez para reconhecimento da abundância. Essa é uma jornada espiritual profunda que pode tocar todos os aspectos de sua vida, não apenas sua relação com a comida. Quando aprendemos a confiar em Deus para nossa provisão diária, também aprendemos a confiar nele para nossa segurança, nossos relacionamentos, nosso futuro e todos os outros aspectos de nossa vida. É importante também reconhecer que essa mudança de atitude pode ter um impacto positivo em sua saúde física, bem como espiritual. Quando comemos a partir de um lugar de gratidão e paz, nosso corpo está em um estado mais relaxado e receptivo. Isso pode melhorar nossa digestão, nossa absorção de nutrientes e nosso prazer geral com a comida. Por outro lado, quando comemos a partir de um lugar de ansiedade e medo, nosso corpo pode estar em um estado de estresse que interfere com a digestão adequada. A conexão entre mente, corpo e espírito é muito mais profunda do que muitas vezes percebemos. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a alegria do Evangelho, a alegria profunda que vem de conhecer e confiar no amor de Deus. Essa alegria deve permear todos os aspectos de nossa vida, incluindo os momentos simples, como as refeições. Quando nos aproximamos da mesa com alegria e gratidão, estamos celebrando não apenas a provisão de Deus, mas sua própria bondade e amor. Estamos participando na alegria da criação, na festa da vida que Deus preparou para nós. Amém. Há uma passagem poderosa no Salmo 23 que diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esta imagem de Deus preparando uma mesa para nós é profundamente significativa. Não é apenas sobre ter comida suficiente. É sobre hospitalidade divina, sobre ser convidado para a mesa do Rei dos Reis. É sobre abundância, um cálice que transborda, não que está apenas meio cheio ou quase vazio. Quando compreendemos verdadeiramente que cada refeição é uma expressão desta hospitalidade divina, como podemos não nos aproximar dela com alegria e confiança? Mas vocês podem estar se perguntando: e se eu realmente estou passando por um período de dificuldade financeira extrema? E se literalmente não sei se terei comida amanhã? Essas são preocupações legítimas e situações reais que muitas pessoas enfrentam. O Papa Francisco, com seu coração pastoral, certamente compreenderia essas angústias. Mas mesmo nessas circunstâncias, ele nos encorajaria a encontrar maneiras de expressar fé em vez de medo.
Em vez de dizer, tomara que tenha comida amanhã, podemos dizer, Deus, entrego minhas preocupações em tuas mãos. Tu conheces minhas necessidades e confio em tua provisão. Em vez de, esta pode ser minha última refeição, podemos dizer, Senhor, obrigado por esta refeição hoje. Ajuda-me a confiar em Ti para o amanhã. A diferença pode parecer sutil, mas é espiritualmente significativa. No primeiro caso, estamos focando no medo e na possibilidade de escassez. No segundo caso, estamos focando em Deus e em sua capacidade de prover. Não estamos negando a realidade de nossa situação, mas estamos escolhendo uma resposta de fé em vez de uma resposta de medo. E, frequentemente, é exatamente nesse momento de escolha entre medo e fé que milagres acontecem, que portas se abrem, que soluções aparecem de lugares inesperados. Há uma história bíblica linda sobre a viúva de Sarepta que ilustra perfeitamente este princípio. Quando o profeta Elias pediu-lhe comida, ela respondeu, não tenho pão cozido, mas apenas um punhado de farinha numa tigela e um pouco de óleo numa botija. E eis que estou colhendo 2 gravetos para ir preparar isso para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela estava em uma situação desesperadora, mas Elias lhe disse, não temas. Vai, faze como disseste. Porém, faze-me primeiro um pequeno bolo e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da tigela não se acabará e o óleo da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. A viúva escolheu confiar e obedecer, e o milagre aconteceu. Sua farinha e óleo duraram até que a seca terminou. O que teria acontecido se ela tivesse se recusado a confiar, se tivesse insistido em focar apenas em sua escassez aparente? Esta história nos ensina que Deus frequentemente nos pede para dar um passo de fé exatamente quando parece que não temos recursos suficientes. Ele nos convida a confiar em sua provisão, mesmo quando nossa lógica humana diz que isso é impossível. E é muitas vezes nesse momento de fé, nesse momento de escolher confiar, apesar das aparências, que experimentamos o poder sobrenatural de Deus operando em nossa vida. Mas se começarmos cada refeição expressando dúvida e medo, como podemos estar preparados para reconhecer e responder a esses convites divinos quando eles aparecem? O Papa Francisco também nos lembraria da importância de não julgar aqueles que estão passando por dificuldades e expressando suas preocupações sobre comida. Às vezes, pessoas em situações desesperadoras precisam primeiro sentir que suas preocupações são ouvidas e validadas antes de poderem fazer a transição para uma perspectiva de fé. O importante é que, gradualmente, com gentileza e paciência, possamos ajudar uns aos outros a se mover de um lugar de medo para um lugar de confiança. Isso pode levar tempo, e o processo será diferente para cada pessoa. Uma das formas mais poderosas de fazer essa transição é começar pequeno. Em vez de tentar mudar toda a sua perspectiva de uma vez, comece focando em encontrar pelo menos uma coisa pela qual ser grato em cada refeição. Pode ser algo simples, como o sabor da comida, a companhia com quem você está comendo, ou simplesmente o fato de que seu corpo está funcionando e pode digerir o alimento. Gradualmente, à medida que essa prática de gratidão se torna mais natural, você pode expandir para incluir expressões de confiança na provisão divina. Outra prática transformadora é estudar as histórias bíblicas sobre a provisão de Deus. Leia sobre como Deus alimentou os israelitas no deserto com maná durante 40 anos. Estude como Jesus multiplicou os pães e peixes, não apenas uma, mas 2 vezes registradas nos evangelhos. Reflita sobre como Deus disse aos discípulos
que não se preocupassem com o que comer ou vestir, porque Ele cuida até dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Medite sobre a oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Note que Jesus não nos ensinou a orar: espero que tenhas pão para nos dar amanhã, mas sim a pedir o pão de hoje, confiando que Deus sabe que precisaremos de pão amanhã também. Essas histórias e ensinamentos não são apenas registros históricos, eles são revelações do caráter de Deus, demonstrações de sua fidelidade que se estendem através dos séculos até o dia de hoje. O mesmo Deus que alimentou os israelitas no deserto, que multiplicou a refeição da viúva de Sarepta, que forneceu pães e peixes para as multidões, esse mesmo Deus está disponível para prover para você hoje. Mas nossa capacidade de receber sua provisão pode ser afetada por nossa atitude e expectativa. É fascinante observar como Jesus lidou com a questão da comida em seu ministério. Ele frequentemente usou refeições como contexto para ensinamentos espirituais profundos. Ele comeu com publicanos e pecadores, demonstrando que a mesa de Deus está aberta para todos. Ele instituiu a comunhão durante uma refeição, transformando o ato de comer e beber em um sacramento sagrado. Ele apareceu aos discípulos após sua ressurreição durante uma refeição, mostrando que até mesmo na eternidade, a comunhão ao redor da comida tem significado espiritual. Em cada um desses casos, vemos Jesus se aproximando da comida não com ansiedade ou medo, mas com gratidão, propósito e alegria. Imagine se Jesus tivesse se aproximado da multiplicação dos pães e peixes, dizendo: espero que tenhamos comida suficiente para todos. Tomara que não falte. Em vez disso, ele pegou os poucos pães e peixes que estavam disponíveis, deu graças a Deus e procedeu com confiança absoluta na provisão divina. O resultado foi não apenas comida suficiente, mas abundância. 12 cestos cheios de sobras. Esta é a diferença entre uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. Uma foca no que está faltando, a outra foca no que Deus pode fazer com o que está disponível. Agora você pode estar pensando: mas Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha poderes que eu não tenho. E isso é verdade. Mas Jesus também nos disse: as obras que eu faço, vocês também farão, e ainda maiores do que estas. Ele nos disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanhas. Ele nos ensinou que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Não estou sugerindo que todos devemos esperar multiplicar pães e peixes, mas estou sugerindo que quando operamos a partir de uma perspectiva de fé e abundância, Deus pode fazer coisas em nossa vida que vão além de nossa compreensão natural. Uma das coisas mais prejudiciais sobre expressar medo antes das refeições é que isso pode criar um ciclo vicioso de ansiedade. Quando dizemos tomara que tenha comida amanhã, nossa mente subconsciente registra isso como uma possibilidade real e começa a se preparar para essa possibilidade. Isso pode resultar em sonhos perturbadores, preocupação constante e até mesmo sintomas físicos de ansiedade. Essa ansiedade constante pode afetar nossa capacidade de tomar decisões claras, de ver oportunidades que Deus coloca em nosso caminho e de descansar na provisão que Ele já nos deu. Por outro lado, quando expressamos confiança e gratidão, criamos um ciclo positivo de paz e expectativa positiva que pode realmente ajudar a manifestar mais coisas pelas quais ser grato. Papa Francisco frequentemente fala sobre a cultura do descarte, nossa tendência moderna de descartar coisas rapidamente em vez de valorizá-las e cuidar delas. Isso se aplica não apenas aos objetos materiais, mas também às bênçãos espirituais, como nossas refeições. Quando nos aproximamos da comida com uma atitude casual ou ansiosa, estamos, de certa forma, descartando a oportunidade de comunhão espiritual que cada refeição oferece. Quando nos aproximamos com reverência e gratidão,
Estamos honrando o presente que Deus nos deu e maximizando seu impacto espiritual em nossa vida. Uma prática que pode ajudar a transformar sua perspectiva é começar cada dia, antes mesmo de sua primeira refeição, declarando sua confiança na provisão de Deus para aquele dia. Você pode dizer algo como: Senhor, entrego este dia em tuas mãos. Confio que tu proverás tudo o que eu precisar hoje, incluindo o alimento para nutrir meu corpo. Ajuda-me a estar atento às tuas bênçãos e a ser grato por cada uma delas. Esta declaração matinal pode preparar seu coração e mente para receber as bênçãos do dia com gratidão em vez de ansiedade. Também é importante lembrar que nossa relação com a comida é muitas vezes um reflexo de nossa relação com Deus em geral. Se temos dificuldade em confiar em Deus para nossa provisão diária, provavelmente também temos dificuldade em confiar nele para outras áreas de nossa vida. Se estamos constantemente preocupados com ter comida suficiente, provavelmente também estamos preocupados com ter dinheiro suficiente, amor suficiente, segurança suficiente. O trabalho de transformar nossa atitude em relação à comida pode ser o primeiro passo para transformar nossa fé de uma forma mais ampla. Amém. Por isso, é tão importante que prestemos atenção às palavras que usamos antes das refeições. Elas são um barômetro de nossa fé, um indicador de quão profundamente confiamos na bondade e fidelidade de Deus. Se descobrirmos que estamos constantemente expressando medo e ansiedade, isso pode ser um sinal de que precisamos de cura espiritual mais profunda, de um renovar de nossa mente e coração. E Deus deseja fazer essa obra de cura em nós. Ele quer nos libertar do medo e nos encher com sua paz e confiança. Uma das formas mais poderosas de acelerar essa transformação é através da oração e meditação regular. Passe tempo diariamente, não apenas pedindo a Deus por suas necessidades, mas também lembrando-se de todas as maneiras que Ele já proveu para você. Faça uma lista mental ou escrita de todas as vezes que você pensou que não haveria uma saída, mas Deus providenciou uma. Lembre-se de todas as refeições que você já teve, de todos os dias que você não passou fome, de todas as formas inesperadas que a provisão chegou até você. Esta prática de lembrança pode fortalecer sua fé e tornar mais fácil expressar confiança em vez de medo. Outra estratégia útil é cercar-se de pessoas que têm uma perspectiva positiva e cheia de fé sobre a provisão divina. Se você está constantemente ao redor de pessoas que expressam medo e ansiedade sobre dinheiro e comida, isso pode reforçar sua própria tendência a pensar dessa forma. Procure comunhão com pessoas que testemunham da fidelidade de Deus, que compartilham histórias de como Deus proveu em situações difíceis, que oram com confiança e expectativa positiva. Sua fé pode ser contagiante e ajudar a fortalecer a sua própria. É também crucial entender que mudar nossa linguagem sobre comida não significa ignorar responsabilidades práticas. Ainda precisamos trabalhar, orçar, planejar e ser bons administradores dos recursos que Deus nos dá. A diferença é que fazemos essas coisas a partir de um lugar de fé e sabedoria, não de medo e pânico. Confiamos em Deus e também agimos responsavelmente. Oramos como se tudo dependesse de Deus e trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Essa é a tensão saudável da vida cristã. Confiar completamente em Deus enquanto assumimos responsabilidade pelas ações que estão sob nosso controle. O Papa Francisco também nos lembraria da dimensão social da alimentação. Nosso medo individual sobre ter comida pode nos tornar menos generosos com aqueles que têm ainda menos do que nós. Quando estamos preocupados com nossa própria escassez, é difícil compartilhar com outros. Mas quando operamos a partir de uma perspectiva de confiança na abundância divina,
Naturalmente, nos tornamos mais dispostos a compartilhar, a convidar outros para nossa mesa, a contribuir para bancos de alimentos e programas de combate à fome. Nossa transformação pessoal pode ter um impacto positivo na comunidade ao nosso redor. Há também uma dimensão profética nesta questão. Quando expressamos confiança na provisão divina, especialmente em tempos difíceis, estamos fazendo uma declaração profética sobre o caráter de Deus. Estamos testemunhando para o mundo que Deus é fiel, que Ele cuida de seus filhos, que sua provisão nunca falha. Em um mundo cheio de ansiedade e medo sobre o futuro, nossa confiança pode ser um testemunho poderoso que aponta outros para Deus. Por outro lado, quando constantemente expressamos medo e dúvida, podemos inadvertidamente estar testemunhando que Deus não é confiável ou que sua provisão é inadequada. Agora, deixe-me compartilhar algumas orações específicas que podem transformar completamente sua experiência antes das refeições. Em vez de dizer, tomara que tenha comida amanhã, experimente. Pai Celestial, assim como tu alimentaste os israelitas no deserto com maná fresco a cada manhã, confio que tu proverás o alimento de que preciso a cada dia. Obrigado por esta refeição e pela certeza de que tua provisão nunca falta para aqueles que confiam em ti. Ou, Senhor Jesus, tu disseste que não devemos nos preocupar com o amanhã, pois cada dia tem suas próprias preocupações. Ajuda-me a estar totalmente presente neste momento, desfrutando desta refeição que tu providenciaste, confiando que tu cuidarás do amanhã quando ele chegar. Ou ainda, Deus de abundância, que multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Sei que tua capacidade de prover vai muito além de minhas necessidades. Que esta refeição me lembre de tua generosidade infinita e me encha não apenas de nutrição física, mas também de fé e gratidão. Cada uma dessas orações muda completamente a energia espiritual do momento. Em vez de semear sementes de medo e dúvida, estamos plantando sementes de fé e confiança, que podem dar frutos abundantes em nossa vida. Uma coisa importante a lembrar é que essa transformação não acontece da noite para o dia. Se você tem o hábito de muitos anos de expressar ansiedade sobre comida, seja paciente consigo mesmo enquanto desenvolve novos padrões. Celebre as pequenas vitórias. Se você conseguir ter uma refeição inteira sem expressar medo sobre o futuro, isso é progresso. Se você conseguir agradecer genuinamente por sua comida, mesmo quando está preocupado com as finanças, isso é crescimento espiritual. Lembre-se de que Deus é paciente conosco em nossa jornada de fé, e nós podemos ser pacientes conosco mesmos também. É também útil entender que há diferença entre preocupação legítima e medo espiritual destrutivo. Se você está passando por dificuldades reais e precisa tomar medidas práticas para garantir sua segurança alimentar, isso é sabedoria, não falta de fé. A diferença está na energia que você traz para a situação. Você pode reconhecer desafios reais e tomar ação responsável, enquanto ainda mantém uma perspectiva de fé sobre a capacidade de Deus de prover e cuidar de você. Você pode trabalhar diligentemente para resolver problemas práticos, enquanto ainda expressa gratidão pelas bênçãos que já tem. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a revolução da ternura. A ideia de que pequenos atos de amor e compaixão podem transformar o mundo. Transformar nossa atitude em relação às refeições pode ser parte dessa revolução. Quando nos aproximamos da comida com ternura e gratidão, quando vemos cada refeição como um presente de amor de Deus, quando usamos esses momentos para fortalecer nossa fé em vez de alimentar nossos medos, estamos participando dessa revolução silenciosa, mas poderosa, que pode mudar não apenas nossa própria vida,
mas também influenciar positivamente todos ao nosso redor. Há uma passagem linda em Eclesiastes que diz: vá, coma o seu pão com alegria e beba o seu vinho de coração contente, pois Deus já se agradou das suas obras. Esta passagem captura perfeitamente a atitude que devemos ter em relação às nossas refeições. Não devemos comer com medo ou ansiedade, mas com alegria e contentamento, sabendo que Deus se agrada quando desfrutamos dos presentes que Ele nos deu. Esta alegria não é superficial ou irresponsável. É uma alegria profunda que vem de conhecer o amor de Deus e confiar em sua provisão. Mas talvez você esteja pensando: como posso ter alegria quando estou realmente preocupado com dinheiro? Como posso expressar confiança quando minha situação financeira é precária? Essas são perguntas válidas e a resposta não é simples, mas posso sugerir que comece onde você está. Se você não consegue sentir alegria completa, pelo menos tente evitar expressar medo total. Se você não consegue declarar confiança absoluta, pelo menos tente agradecer pelo que você tem hoje. Pequenos passos de fé podem levar a transformações maiores ao longo do tempo. Lembre-se também de que fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de confiar apesar da dúvida. Você pode ter preocupações legítimas sobre o futuro e ainda assim escolher expressar gratidão no presente. Você pode estar ansioso sobre suas finanças e ainda assim escolher agradecer a Deus pela refeição que está diante de você. Essas não são contradições, mas sim expressões da complexidade da experiência humana e da jornada de fé. Uma prática que pode ser especialmente útil é criar rituais pessoais ao redor das refeições que reforcem uma perspectiva positiva. Talvez você possa acender uma vela antes do jantar e passar alguns momentos em silêncio contemplativo. Talvez você possa tocar uma música suave e inspiradora durante as refeições. Talvez você possa criar o hábito de compartilhar uma gratidão específica com sua família antes de cada refeição. Esses rituais podem ajudar a criar uma atmosfera sagrada que torna mais fácil se conectar com Deus e expressar fé em vez de medo. O importante é que você comece de alguma forma, em algum lugar. Não espere até que sua fé seja perfeita ou até que todas as suas preocupações financeiras sejam resolvidas. Comece hoje, com a próxima refeição que você fizer. Escolha uma palavra de gratidão em vez de uma expressão de medo. Escolha focar no presente em vez de se preocupar com o futuro. Escolha lembrar da fidelidade passada de Deus em vez de imaginar cenários de escassez. Cada pequena escolha dessas é um ato de fé que pode abrir portas para transformações maiores. Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você, desejando fortalecer sua fé e encher seu coração de paz. O Espírito Santo está disponível para ajudá-lo a transformar seus pensamentos e palavras. Sua comunidade de fé pode apoiá-lo e encorajá-lo. E há incontáveis outros ao redor do mundo que estão fazendo a mesma jornada de aprender a confiar mais profundamente na provisão divina. Vocês estão conectados em uma rede invisível de fé que se estende por toda a terra. Amém. Às vezes, as transformações mais profundas começam com as mudanças mais simples. Mudar as palavras que você diz antes de comer pode parecer pequeno, mas pode ser o primeiro passo para transformar toda a sua perspectiva sobre a provisão de Deus, sobre sua fidelidade, sobre o propósito de sua vida. Quando você para de expressar medo sobre ter comida e começa a expressar gratidão e confiança, você está essencialmente declarando sua fé no caráter amoroso de Deus. Você está escolhendo acreditar que Ele é bom, que Ele cuida de você, que Ele não o abandonará. Esta declaração de fé pode ter efeitos em cascata em outras áreas de sua vida.
Quando você aprende a confiar em Deus para sua alimentação diária, pode se tornar mais fácil confiar nele para outras necessidades também. Quando você desenvolve o hábito de gratidão antes das refeições, pode se tornar mais natural expressar gratidão em outras situações. Quando você pratica estar presente e focado durante as refeições, pode desenvolver uma capacidade maior de estar presente em outros momentos importantes de sua vida. O Papa Francisco nos lembraria que nossa jornada de fé não é sobre perfeição, mas sobre crescimento constante. Não se preocupe se você às vezes ainda expressar medo ou ansiedade sobre comida. O importante é que você esteja consciente disso e esteja trabalhando para mudar. Seja gentil consigo mesmo no processo. Celebre o progresso. Não importa quão pequeno possa parecer. E lembre-se de que Deus não está esperando que você seja perfeito antes de abençoá-lo. Ele já o ama completamente como você é, e Ele está trabalhando em sua vida mesmo agora para fortalecê-lo e transformá-lo. Uma última coisa que gostaria de compartilhar com vocês é a importância de ensinar essas verdades para as próximas gerações. Se você tem filhos, netos ou influência sobre crianças jovens, por favor, seja intencional sobre modelar uma atitude positiva em relação à comida e à provisão divina. As crianças aprendem mais através do que veem do que através do que ouvem. Se elas veem você constantemente expressando medo sobre ter comida suficiente, elas podem crescer com uma mentalidade de escassez que as limitará ao longo de toda a vida. Mas se elas veem você consistentemente expressando gratidão e confiança, elas podem desenvolver uma perspectiva de fé e abundância que as servirá bem em todos os aspectos de suas vidas. Ensine-as a orar antes das refeições com palavras de gratidão. Ajude-as a notar e apreciar os diferentes sabores, texturas e cores dos alimentos. Conte-lhes histórias sobre como Deus provê na natureza, como Ele alimenta os pássaros, como Ele faz as plantas crescerem, como Ele criou um mundo abundante em recursos. Ajude-as a ver cada refeição como um presente especial de um Deus amoroso, que cuida de todos os detalhes de suas vidas. Essas lições simples podem plantar sementes de fé que crescerão e se multiplicarão ao longo das décadas. E agora, enquanto chegamos ao final desta mensagem, quero deixá-los com um desafio e uma promessa. O desafio é este: por uma semana inteira, comprometam-se a nunca expressar medo ou ansiedade sobre ter comida antes de comer. Em vez disso, encontrem pelo menos uma coisa pela qual agradecer em cada refeição e expressem confiança na provisão contínua de Deus. Vejam como isso afeta não apenas sua experiência com a comida, mas também seu nível geral de ansiedade, sua capacidade de estar presente e sua conexão com Deus. A promessa é esta: Deus é fiel. Ele tem cuidado de vocês até este ponto, e Ele continuará a cuidar. Vocês podem não saber exatamente como Ele proverá no futuro, mas podem confiar que Ele o fará. Vocês podem não ser capazes de ver todas as formas que sua provisão pode tomar, mas podem descansar na certeza de que seu amor por vocês é constante e sua capacidade de prover é ilimitada. Quando escolhem confiar em vez de temer, quando escolhem gratidão em vez de reclamação, quando escolhem focar no presente em vez de se preocupar com o futuro, vocês se alinham com o coração de Deus e abrem caminho para bênçãos que talvez nem imaginem. Se esta mensagem tocou seu coração, se estas palavras despertaram algo em sua alma, se você sente que Deus está convidando você para uma relação mais profunda de confiança com Ele, então eu o encorajo a compartilhar esta mensagem com outros que podem precisar ouvi-la. Há pessoas ao seu redor que estão lutando com medo e ansiedade sobre provisão, que estão se aproximando de suas refeições com preocupação em vez de gratidão.
Sua decisão de compartilhar pode ser exatamente o que elas precisam para começar sua própria jornada de transformação. E lembre-se, cada vez que você se sentar para comer, você tem uma escolha. Você pode usar esse momento para alimentar seus medos ou para nutrir sua fé. Você pode focar no que pode estar faltando ou celebrar o que está presente. Você pode se preocupar com o amanhã ou ser grato pelo hoje. A escolha é sua e ela importa mais do que você pode imaginar. Que Deus abençoe você enquanto você aprende a confiar mais profundamente em sua provisão amorosa. E que cada refeição se torne uma oportunidade de comunhão com Ele e fortalecimento de sua fé. Inscreva-se para mais mensagens que tocam o coração e nutrem a alma, porque juntos estamos aprendendo a viver em fé, esperança e amor. Amém.